Então, voltando para a nossa questão do autismo, né, lembrando daquele que falou nessa questão pela primeira vez, 1943, e ele mostra que eram crianças que tinham dificuldades de interação, crianças que viviam à margem da vida cotidiana, dentro de casa, inclusive, eram crianças que tinham estereotipias, que tinham movimentos diferentes das crianças típicas ou neurotípicas. Então, ele descreve, ele é um pioneiro. E, a partir dele, nós vamos lembrando da epidemiologia, né? A ideia qual é? 1% aproximadamente das crianças e jovens podem estar dentro do espectro. Isto é uma questão que mostra a importância do problema. Vocês já imaginaram? E o crescimento não é exponencial. O que significa também? Nós não sabemos, daqui a 20 anos, o quão ainda mais expressivo vai ser o autismo na humanidade. E isso tem causas espirituais. O próprio aumento da prevalência, da incidência de casos do espectro na humanidade, esta que é a nossa. Tudo tem a ver também com programação, planejamento divino. Em favor de quem? Dos pacientes com autismo. Como é assim em qualquer outra questão médica de maior significado. Outra ideia, a ideia, portanto, de aproximadamente 600 mil crianças e adolescentes no Brasil, talvez 1 milhão. Outra curiosidade, 4 meninos para cada menina. Ao contrário, por exemplo, da esquizofrenia, em que há um equilíbrio entre os dois gêneros, da depressão, que há uma ligeira tendência para o gênero feminino, nas crianças com autismo, estatisticamente, é mais ou menos 4, 5 para 1. De onde vem isto? Da história desses espíritos. E como as guerras que tivemos, especialmente, mas não só, do século XIX para cá, na Europa, sobretudo, as 2 grandes guerras no século XX, né, o que temos hoje, Vietnã, Camboja e etc. O que acontece? As consequências têm a ver com isto. E como o gênero tende a se manter nas reencarnações sucessivas, o que nós mais encontramos quando abrimos contextos espirituais das crianças com autismo, eles originários das inúmeras guerras que tivemos recentemente. Mas esse é um tema para desdobrarmos num outro momento. Vejam aqui a ideia da epidemiologia, olha ali a curva exponencial. Só que esta é a curva dos artigos de pesquisa, que acompanha também, não é? A curva do número de casos, aproximadamente. Quando esse slide ele foi elaborado para uma determinada apresentação, pelo CDC, Centro de Controle de Doenças, em Atlanta, nos Estados Unidos, há anos atrás, 2014, 8 aninhos, era uma criança com autismo para cada como que criança neurotípica. Vejam, 20 anos antes, era uma criança para 15 mil. Mas vejam o que ainda continua acontecendo. Esse é um slide de agora. A prevalência de autismo nos Estados Unidos no ano anterior. A ideia qual é? Olha o crescimento. E a última estatística é do ano de 2021. Agora nós temos um caso para cada 44 crianças com autismo.
na verdade, uma criança com autismo para cada, dito de uma outra maneira, vocês vão entender melhor, uma criança com autismo para cada 44 normais. Vejam um crescimento progressivo. Muito bem, então, para nós não nos descuidarmos, o transtorno do espectro do autismo é um conjunto heterogêneo de síndromes clínicas, tendo em comum a tríade de comprometimentos de interação social recíproca, comunicação verbal e não verbal, e comportamentos repetitivos e estereotipados, variando num contínuo, por isso é espectro, desde formas brandas até as mais severas. Transtorno do espectro do autismo, para ficar mais didático ainda, a tríade, comprometimentos da interação social recíproca, comunicação verbal e não verbal, comportamentos repetitivos e estereotipados. Outra questão, isso significa que os comportamentos são comuns entre todos os indivíduos do Terra. Aqueles 3 aspectos principais. O que muda é a intensidade das manifestações e a gravidade do acometimento. Outra questão, a humanização do atendimento. Vale a pena nós nos lembrarmos cada vez mais em medicina. Uma pessoa com qualquer doença, mas uma pessoa com um transtorno mental é, antes de tudo, uma pessoa e não um transtorno. Sendo assim, passamos a entender que dentro desse indivíduo, com o transtorno, existe uma pessoa que deseja, que sente, que entende, que ouve, que cheira, que gosta e que desgosta. Uma alma, eu diria. Então, a nossa abordagem médica, assistencial, não apenas médica, mas em relação a todos os profissionais da área da saúde, ela precisa ser, antes de tudo, humanizada. Então, eu tinha comentado, não é estatisticamente, é visto como um problema de saúde pública no mundo. De tal maneira que nós temos que lembrar, no Brasil, do SUS, nós temos que lembrar que temos muitas crianças cujas famílias não dispõem de condições para planos de saúde. Então, nós temos que incrementar as políticas públicas para dar acesso à visão médica, né? E dentro do possível espiritualizada, dos cuidados às nossas crianças e jovens dentro do espectro. E aquela ideia do 1% também. Então, reparem, vale a pena. Agora eu estou lembrando, não é, da Bíblia da Psiquiatria, que é o DSM, que é publicado de tempos em tempos e é atualizado, como foi por último em 2013. O TEA é uma condição geral para um grupo de desordens complexas do desenvolvimento do cérebro. Reparem que no DSM ele não abre ainda para algo extracerebral, não abre para a perspectiva da alma imortal, muito menos com a palavra espírito, que é totalmente ainda distante, mas não é distante a palavra espiritualidade, como vimos. Então, para os colegas hoje em dia do mundo inteiro, o problema é biológico. O problema é daquela tríade, né, que é típico dos doentes com TEA, mas como se fossem todas as manifestações decorrentes de um desenvolvimento cerebral atípico, anormal. Como se isso é que gerasse tudo. Só que nós já lembramos antes,
o que nós temos de prejuízo do desenvolvimento cerebral é consequência das questões espirituais. E como está ali, antes, durante ou logo após o nascimento. A maioria dos diagnósticos de TEA sobrevém na altura de 2, 3 anos de idade. E, às vezes, nós temos que esperar todo um período mais longo de avaliação para não rotular ninguém com TEA quando possa haver uma outra possibilidade como diagnóstico diferencial. Então, vale lembrar, esses distúrbios se caracterizam pela dificuldade na comunicação social e comportamentos repetitivos. Muito bem, então, meus amigos, depois deste apanhado sobre o nosso tema, sobre questões espirituais, da medicina, da psiquiatria, nós podíamos agora, aproveitando o nosso tempo, nós poderíamos como que lembrar de alguns casos que nós tivemos ao longo desses anos de experiência, para que fiquemos com uma ideia, né, do que se pode fazer, dessa realidade sobre a qual nós devemos nos debruçar com muito carinho, com muito amor, né? Eu vou contar para vocês uma coisa que eu meio que já tinha esquecido. Eu lembrei agora do primeiro caso que me chegou há anos atrás. Eu estou com equipes de trabalhos mediúnicos há um tempinho. E aí eu tenho uma filha, a primeira que chegou, chamada Joana. E a Joana, desde pequenininha, relativamente, frequentava as nossas reuniões mediúnicas, desde a adolescência, mais ou menos. E aí, as nossas reuniões, numa certa altura, elas eram no hospital, que é o hospital da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é o Pedro Ernesto. E aí ela tinha aulas de música, na verdade, aulas de dança, e um dia a professora chegou muito entristecida, a Joana notou e perguntou: tia, o que está acontecendo? E aí a tia: minha filha, não se preocupe, mas eu tenho um sobrinho que tem um diagnóstico de um problema diferente, que se chama autismo, e ele, já há 2 anos, estamos tentando tudo, consultando vários médicos, mas ninguém dá uma ideia de que as coisas vão melhorar, não há tratamento, ninguém sabe a causa. E aí a Joana escutou aquilo e perguntou: tia, olha, meu pai tem um grupo de trabalho em que ele procura, com a equipe, atender casos de problemas médicos. Você gostaria que nós pudéssemos ver o caso do seu sobrinho? Aí ela ficou motivada. E aí, olha, meu pai sempre pede o nome completo, a idade, o endereço e um resumo do caso. E aí ela depois passou para a Joana passou para mim. Naquela altura, a Joana frequentava as reuniões na casa espírita, tanto no hospital como em Copacabana. E aí, então, nós, numa certa altura, nós, como eu costumo dizer, nós abrimos o caso deste garotinho, né? O nome dele é Carlinhos. E aí, quando nós abrimos, imediatamente a equipe, os médiuns com vidência, viram um problema ligado a uma guerra. Uma guerra onde muita violência, como sempre, ali também aconteceu. Cuidamos de tudo aquilo, né? Procurando socorrer
os espíritos relacionados ao drama atual, kármico, eu diria, do Carlinhos. E aí eu me lembro que a tia disse para a Joana, olha, os pais não podem saber, porque eles são católicos muito, como que, estritos, e eles não vão gostar de saber isso. Não se preocupe, né? Falou para a tia. Então, os pais nunca souberam, nunca participaram de nada, mas a tia acompanhou. E aí nós atendemos, cuidamos de todo um contexto espiritual que estava vinculado ao caso do Carlinhos. Pois bem, para nossa surpresa, no dia seguinte, a reunião era uma terça-feira à noite, na quarta pela manhã, essa tia liga para a Joana, nesses termos, Joana, o que vocês fizeram? E a Joana, sem saber o que mais havia nessa exclamação, ela diz, nada, tia, não fizemos nada, só rezamos. E aí a tia falou, puxa, mas que reza que é essa? Ah, por quê, tia? Olha, o Carlinhos acordou hoje e ele é outra pessoa. Hoje ele olha nos nossos olhos, nós enxergamos alguém olhando para ele. Então, eu estou aqui muito surpresa, porque é uma mudança jamais vista. Então, havia esse contexto, né? Ele era perseguido espiritualmente, nós interagimos com o chefe de um contexto, os demais também foram assistidos, socorridos e encaminhados. Por isso, o resultado foi tão bom. Eu até fiquei com a ideia, na época, pela tia, de que o menino estava curado. E hoje nós sabemos que não há, a princípio, cura. Mas o Carlinhos é inteiramente normal. E eu vou contar, pelo menos, mais um caso de cura. Mas a grande maioria melhora. Recebe todo o tratamento espiritual agora também, mas há sempre melhora, há sempre, entre o antes e o depois, uma diferença, com o atendimento no meio do caminho. Pois bem, então eu tenho essa lembrança. Só que depois desse caso, que para mim foi um primeiro caso e uma novidade, é que nós começamos a estudar, a me debruçar sobre este problema médico, e foi vindo progressivamente a experiência, que não é minha, é de todo um grupo de trabalho. Então, deixa eu contar agora, porque eu não pude ter registros maiores com fotografias ou vídeos do Carlinhos, porque a família não podia saber e não soube até hoje. Nem os pais, nem os colegas que cuidavam dele. Mas até a palavra milagre eu ouvi, que não existe. É apenas uma questão de se buscar o que é adequado. Então, reparem, quando foi, há alguns aninhos atrás, poucos anos, me escreve pelo WhatsApp uma brasileira casada com um italiano morando em Roma. E aí ela me fala pedindo ajuda por causa de outras lives. Ela tinha ouvido falar que tinha um grupo que poderia, quem sabe, ajudar ao Rafa, como ela chama, que é a abreviatura de Rafaele. E aí é um grupo, na verdade, é um paciente, uma família de Roma. Ela escreve dizendo que tentaram absolutamente tudo na Itália, sem sucesso. A ideia de dificuldades dela com o marido, separação iminente, por causa da dificuldade de lidar
com uma criança com essas questões, né? Ela tinha também mais duas crianças, uma menina e um menino. Então, um casal com 3 filhos. Problemas psíquicos muito leves nos 2 irmãos, um menino e uma menina, mas que talvez não fossem problemas intrínsecos, e sim reflexo de uma família com dificuldades em função do que havia com o Rafa. Tanto é que nós nunca tivemos que cuidar dos irmãozinhos do Rafa. Tudo melhorou independente. Olha ali, ó, assistiu palestra na internet. E aí eu procuro deixar o e-mail, procuro deixar o WhatsApp, enfim, acesso livre. Estou, como ela escreveu, estou sendo invadida por pensamentos suicidas. Me socorra, por favor. O WhatsApp. E aí, na primeira reunião, entendendo isto como uma prioridade. E ela escreve algo dizendo assim, que me assustou até. Hoje meu pensamento é, 2 pontos, ou eu ou o Rafa nessa vida. Vejam a gravidade disso. Nunca tinha visto isso. Olha o risco de morte. Pois bem, e aí eu peço para ela me enviar vídeos para eu conhecer melhor o caso. Então, meus amigos, este foi um primeiro vídeo que a mãezinha me envia para eu ter uma ideia. Ele numa dificuldade dentro de casa, né? E o pai, que é italiano, procurando auxiliá-lo nesse momento, né? De uma espécie de sofrimento, claro. E ela vai me enviando como que os vídeos. Reparem que isso não é manha, isso não é uma resposta de uma criança, vamos dizer assim, não devidamente tratada. Os pais muito amorosos, cuidando dele sempre, não é? Aqui, mais uma vez, é uma imagem dele na hora do lanche. Esse é o pai, a mãe com o celular dela registrando, o pai sempre tentando fazer o que é devido para acalmá-lo nas suas dificuldades. E aí nós entramos no caso dele. Era um caso também de uma guerra muito, vamos dizer, com muitas vítimas, com instrumentos de violência muito grande, né? Cuidamos de tudo. Eu diria que nós cuidamos de centenas de espíritos, vítimas, alguns que pesavam sobre a economia espiritual, psíquica de Rafa, não é? Sem saberem dessa ligação com este que hoje renasceu na Itália e que teria sido envolvido naquela guerra numa vida anterior, fora alguns que tinham o desejo de vingança e que precisaram do devido acolhimento. Se eu digo para vocês que eram centenas a casos de milhares, como é que nós vamos lidar com tantos espíritos numa única reunião, ou 2 ou 3, quando é necessário, para podermos cuidar, que é o nosso desejo, de todos eles?
E aí, se eu fosse usar a ferramenta da reunião mediúnica convencional, eu usaria 2 anos de reuniões. Então, existem recursos. E aí que entra a física. Aí que entra a ideia de magnetismo, efeito de campo, criação de campos ideoplásticos. Lembram de ideoplastia, por exemplo, na obra de André Luiz? Nós temos que conversar, ou deveríamos um dia conversar um pouquinho sobre isso. Técnicas para você lidar com questões que vão se apresentando nos contextos espirituais de certos pacientes. No autismo, isso é muito comum. Enfim, meus amigos, fizemos o que tínhamos que fazer, né? Fechamos o caso, é sempre assim, abrimos, cuidamos, fechamos. Qual é o próximo? Abrimos, cuidamos e fechamos. Reuniões de 3 horas de exercício mediúnico voltado para o tratamento da contrapartida invisível, oculta, espiritual dos problemas médicos de um modo geral. Pois bem, eis que, tempinho depois, no mesmo mês, eu recebo um WhatsApp e ela me dizendo: hoje brindaremos 2 semanas do Rafa sem crises. Gratidão. Passou-se mais um tempinho, já chegamos, palavras dela, já chegamos de novo a 2 outras semanas do Rafa sem crise. Isso era completamente diferente de uma experiência de anos. Pois bem, quando eu menos esperava, eu disse para ela: que bom, graças a Deus, agradeçamos a espiritualidade, não é? Esse resultado, aproveitem, curtam, não é? Interajam, passeiem, brinquem, não é? Exercício de práticas que sejam inclusivas e que gerem bem-estar para todos, e saúde mental, por consequência. E aí, o que acontece? Eu recebo este vídeo logo depois, porque eu acho que eu pedi para ela, ou ela mandou espontaneamente, já não me lembro mais. Deixa eu colocar aqui. Pedindo um beijo para ele. E ali surge a irmãzinha dele brincando no play, lá em Roma, no prédio, né? Ela pergunta em italiano para ele: como é que você vai? Ah, eu estou muito bem. Muito bem? Muito bem. Então, mande um beijo. E aí, o que acontece? Ela, espontaneamente, o nome dela é Fabiana, muito querida, ela me manda isto. Veja só, nunca tinha visto isso. Ela como que demonstrando a alegria dela, a vitória que o filho havia alcançado na sua condição de saúde. E aí, o que acontece? Algum tempo depois, eu estava programando de ir à Itália para uma série de visitas a cidades diferentes, grupos espíritas diferentes para palestras e reuniões mediúnicas, para assistência de casos locais, escolhidos por eles, dirigentes espíritas das tais cidades. E havia uma coisa curiosa, era um congresso de medicina e espiritualidade em Padova, que é Pádua, na Itália. E aí me pediram para falar sobre essa fronteira. E aí, então, ela, como era em Padova, o que ela faz? Ela diz: Sérgio, eu posso ir, porque eu pego um trem em Roma e vou
lhe assistir e assistir o evento. Eu falei, olha, vai ser ótimo. Eu nunca tinha estado com ela presencialmente, né? Ela veio, né? Aqui é uma fotografia nossa no evento, e ela faz o seguinte, quando era a ocasião de perguntas e respostas, ela levanta o dedinho e diz, doutor Sérgio, eu posso dar a todos o meu testemunho? Aí eu fiquei sem jeito. E aí eu perguntei, posso? Pode? Eles disseram, pode. Ela veio para o meu lado, diante dos espectadores, e conta para eles a história do Rafa, como um testemunho ao vivo daquilo que aconteceu com o filho. Foi muito bonitinho da parte dela. E aqui, ó, ela me manda, sem eu pedir, numa determinada ocasião, ele maiorzinho, vejam o sorriso dele, e ele, tio, eu te amo. E aí ele manda um beijo. Então, é um vídeo curtinho, né, que é como que um retorno da família e dele próprio, né? E eu não preciso dizer que somos amigos para sempre. Não é? Graças a Deus. Já imaginaram quando a medicina na Terra for suficientemente humanizada e espiritualizada para que estas coisas se repitam com todos? Muito bem, aqui é um outro caso, é o caso do Guilherme, é uma família de Salvador, Bahia, e a mãe, né, nos pediu ajuda para ele, o Guilherme. Um caso bem delicado, de moderado para grave. Ela vai gravando, registrando e me enviando os vídeos. Ele numa crise, a própria mãe filmando, aqui ele novamente. Muito bem, uma reunião, mas uma reunião própria para cuidar de casos delicados, né? E aqui, o que acontece? Nós vamos ver ele com a mãe, completamente mais calmo, a mãe conversa, e depois ela grava essa ela própria, fazendo uma imagem e dizendo para ele, dê boa noite para o doutor Sérgio. Foi o primeiro sorriso que eu vi de tudo que ela me mandou, não é? Então, claro, uma mãe super carinhosa, família dedicada, e ele, então, teve uma melhora muito grande. Doutor Sérgio, bom, acho que podemos concluir nossos trabalhos de hoje. Agradecer mais uma vez imensamente a sua disponibilidade de ficar aqui conosco por tantas horas, trazendo essas reflexões, essas experiências, que certamente vão contribuir para que muitas pessoas possam acessar esse conhecimento, né, e ajudar alguém. E também devemos agradecer sempre a nossa espiritualidade amiga, a Casa Paula, do Lar Irmã Zarabatana, os amigos espirituais que nos acompanham, que acompanham o senhor no seu trabalho. Esse apoio iluminado que temos recebido, né, para fazer um pouquinho de diferença na nossa sociedade e para levar a mensagem do Cristo a todos os nossos irmãos necessitados e a nós mesmos, né, que muito aprendemos e que muito nos modificamos diante do conhecimento espírita e dos valores cristãos. Eu agradeço os amigos que nos acompanharam através do YouTube, nessa palestra, também nos auditórios das nossas casas. Esperamos contar com o Dr. Sérgio numa futura
e nova oportunidade para tantos temas que aqui foram abordados e que não puderam ser desdobrados. E desejo a todos, então, uma noite muito iluminada, de paz, de amor e de saúde. Que assim seja, graças a Deus, uma boa noite.